A banana é a fruta mais consumida no Brasil e no planeta. A produção mundial é da ordem de 115 milhões de toneladas, em mais de 130 países. No Brasil, quarto produtor mundial, são quase 7 milhões de toneladas. A banana é um alimento básico das populações da Amazônia. Sua produção tem relevância econômica e social em várias regiões e envolve principalmente a agricultura familiar. Além das bananas mais comuns consumidas in natura, como a banana prata e nanica, existem diversas variedades de plátanos, bananas consumidas fritas, assadas ou cozidas ou em forma de chips crocantes, conhecidas popularmente como banana da terra, banana pacovan ou banana comprida, bastante usadas na culinária. Um dos maiores desafios da produção é a ocorrência de doenças como o mal do Panamá e a cigatoca preta e amarela, capazes de devastar bananais, sobretudo na agricultura familiar. Novas doenças chegaram em países vizinhos como a Colômbia, Venezuela e Equador e podem alcançar o Brasil. Um dos principais recursos contra essas doenças é o desenvolvimento de variedades resistentes ou tolerantes pela pesquisa agropecuária. Sobre essa temática, Evaristo de Miranda conversa com o Dr. Edson Perito Amorim, agrônomo com mestrado em melhoramento de plantas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em genética e melhoramento de plantas pela Universidade Federal de Lavras. Ele atuou como pesquisador científico no Instituto Agronômico de Campinas e desde 2007 é pesquisador da Embrapa, responsável pelo programa de melhoramento genético de bananeira e plátano, com foco no desenvolvimento de cultivares resistentes a pragas e doenças. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E na agropecuária brasileira existe uma cultura emblemática, é a cultura da banana, a fruta mais consumida no Brasil. Nós cultivamos banana de norte a sul, de leste a oeste, são muitas variedades, é uma planta que faz parte do nosso cotidiano, uma fruta que está cotidianamente em nossas mesas, mas que é pouco conhecida. É uma fruta exótica, foi introduzida no Brasil pelos portugueses, mas para conhecer a banana, todo o seu valor nutritivo e toda a sua história, os desafios para o seu desenvolvimento no Brasil, nós vamos conversar e temos a alegria de receber aqui no Brasil Verde o Edson Perito, que é pesquisador, especialista nessa área, lá da Embrapa, Mandioca e Fruticultura. Bem-vindo ao Brasil Verde, Edson. Obrigado, Evaristo, pelo convite. É um prazer participar aqui desse importante evento, esse importante canal. Nós aqui agradecemos a sua disponibilidade. Edson, antes da gente começar a falar da banana, né, que tem tanto assunto, você podia contar um pouco para nós como é que você, lá do Rio Grande do Sul, foi parar na Bahia, na banana, na Embrapa? Conta um pouco a sua história para nós, por favor. Vamos lá, interessante a pergunta, acho que é a primeira vez que eu vou explorar isso em uma apresentação, né? Bom, eu estou hoje na Bahia, né? Aqui em Cruz das Almas, no interior da Bahia, 150 quilômetros de Salvador. Trabalho na Embrapa Mandioca e Fruticultura, é uma das unidades da Embrapa, das 42 unidades da Embrapa, e nós trabalhamos com banana, entre outras fruteiras também. Pois bem, eu nasci no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. Tenho um vínculo muito forte com Santa Catarina. Os meus pais, eles são de Santa Catarina, do sul do estado, especificamente da cidade de Laguna, uma famosa praia catarinense. Então mantenho um vínculo muito forte também com o estado de Santa Catarina. O meu pai, nos anos 60, foi ao Rio Grande do Sul buscar trabalho, colocação de emprego, já que o Rio Grande do Sul, naquela época, era muito pujante em termos industriais e uma série de outros fatores positivos. E com isso, levou minha mãe também para Porto Alegre, iniciar uma família, né? Eu sou o primeiro filho de 4 filhos. Sempre gostei dessa parte da agricultura, principalmente por convivência com amigos que eram filhos de agrônomos, em especial lá em Santa Catarina. E isso sempre me aguçou essa intenção de, depois do ensino médio, depois do ensino fundamental, fazer um curso superior
e eu escolhi fazer agronomia e prestei concurso, né? Na época ainda existia aquele tradicional concurso de 5 dias de prova. Passei no concurso e ingressei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que é uma das mais famosas, uma das melhores universidades brasileiras e também uma das melhores faculdades de agronomia que nós temos hoje em nosso país. Estudei durante 5 anos na faculdade, né, um curso bastante longo, bastante completo, né, um curso de agrônomo, você vê um pouco de tudo, né? Então você tem uma visão muito holística da agricultura, da pecuária e de uma série de outros temas afins. Ao final do meu curso de graduação, como eu passei grande parte da minha graduação fazendo iniciação científica, eu era bolsista do CNPq, isso me aguçou muito o caráter científico da minha formação. Quando eu terminei a graduação, eu me inscrevi no curso de pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de melhoramento genético, e passei nesse curso, entrei na pós-graduação e fiz 2 anos de mestrado lá no Rio Grande do Sul, trabalhando com milho, e trabalhando especificamente com milho doce, com o desenvolvimento de novos híbridos de milho doce. Depois disso, eu terminei o mestrado e quis conhecer outras universidades, ter outras experiências, e fui morar em Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, na querida Lavras, onde eu fiz o meu doutorado na Universidade Federal de Lavras. Dispensa comentários, é uma super universidade, né, como todos sabem, é uma referência nacional, até internacional, em termos de agricultura. Fiz o curso de Genética e Melhoramento de Plantas, um curso também excelente, uma referência no país, juntamente com cursos da Universidade Federal de Viçosa, da Universidade de São Paulo e uma série de outros. Então são os melhores cursos que nós temos hoje no Brasil. Eu fiz esse curso em menos de 3 anos. Na verdade, o doutorado ele tem mais ou menos 4 anos de duração. Mas durante o meu curso de doutorado, eu fiz o concurso para o Instituto Agronômico de Campinas, uma referência também, a primeira instituição que trabalhou com pesquisas agrícolas no país. Então, grande parte da ciência, né, os primeiros relatos de ciência no Brasil, eles fazem referência ao Instituto Agronômico de Campinas. Então, eu ingressei no Instituto Agronômico de Campinas por meio de concurso, fui um dos primeiros colocados nesse concurso, uma série de pesquisadores. Entrei em 2005 no Instituto Agronômico de Campinas, trabalhei lá por 2 anos, responsável pelos programas de melhoramento de oleaginosas, principalmente girassol e mamona, dentro do Programa Nacional de Produção de Biodiesel do Brasil. Em 2006, eu fiz o concurso para a Embrapa. Em 2007, eu fui chamado na Embrapa e estou na Embrapa desde esse período. Só um ponto interessante, Evaristo, acho que tem uma curiosidade. Quando eu terminei a graduação, como eu trabalhava muito com a iniciação científica, eu sempre lia trabalhos de artigos de pesquisadores da Embrapa, né? Artigos seus e de outros, por exemplo, né? E depois que eu terminei a graduação, eu decidi que eu ia trabalhar na Embrapa. Só que eu descobri que para trabalhar na Embrapa eu tinha que ter doutorado, né? Então aí além de ter estudado 5 anos, eu tenho que estudar mais sei lá quantos anos, né, da minha vida. Mas tudo bem, como era um sonho, então eu fui fazer mestrado e depois fui fazer doutorado. Então isso aí já se foram mais 5 anos ou um pouco mais, né, da minha vida acadêmica. Infelizmente, né, hoje já são 18 anos na Embrapa, eu sou uma pessoa muito realizada, muito feliz, porque eu trabalho no local onde eu sempre quis estar, né, onde eu me dediquei a minha vida, dediquei os meus estudos para estar onde eu estou hoje, né, nesse momento, como pesquisador dessa grande empresa que é a Embrapa. Esse é um pequeno histórico da minha vida. Hoje eu estou aqui na Bahia, né, um super estado também, um estado maravilhoso, pessoas maravilhosas aqui na Bahia, e estou muito feliz aqui também, desenvolvendo meus trabalhos. Muito bom, Edson, excelentíssima e muito interessante a sua história. Agora, a banana que nós vamos abordar hoje, as pessoas que estão aqui nos escutando, talvez se pudesse explicar um pouquinho essa fruta, porque ela é tão comum, mas, por exemplo, banana não tem caroço, né? Banana não tem semente. Você pega semente de laranja, de um monte de... Toda fruta tem grão, tem caroço, tem semente. A banana não, né? A gente é obrigado a plantar de muda. Ela tem uma história muito diferenciada dentro das frutas, né? Pode contar para nós, assim, dar uma visão rápida do que é essa fruta e toda a sua diversidade, né? No Brasil, são muitos tipos, muitas variedades de banana, não é? Claro, Evaristo, é uma pergunta bem interessante também. A banana tem uma história incrível, né? E a banana é uma fruta mas tão importante, não só para o Brasil, mas para o mundo, que a gente às vezes nem percebe, né, a sua importância de fato, né?
ela está todo dia, em todos os lugares, né? Todas as casas têm banana. A gente costuma até dizer que quando está sobrando dinheiro no bolso, a gente vai no supermercado, compra banana e compra morango, compra pisales, frutas vermelhas, etc. Né? Agora, quando o dinheiro dá uma apertada, a gente vai no supermercado e compra banana. Então, ela sempre está presente. No Brasil, ela é fundamental, ela está presente de norte a sul, ela é base alimentar de grande parte da população, tanto a população jovem quanto a população mais velha, é um fruto de excelente qualidade, já vem embalado, tem a sua própria caixa, então ela é segura, é fácil de descascar, então tem uma série de vantagens, além da parte nutritiva e tudo que ela traz consigo, né? Então é uma fruta fantástica mesmo. Em função disso, ela passa despercebido nos lares brasileiros, já que ela é tão fácil de se comprar, tão fácil de ter acesso, né? A gente não tem esse problema com a banana. Isso é um grande diferencial. E o que acontece? A banana ela não é uma fruta brasileira, né? Apesar de que tem a Carmen Miranda, né? Que não é uma brasileira, uma portuguesa, mas uma brasileira nata, né? Vamos dizer assim, já naturalizada. Ela difundiu muito a banana e ficou muito essa visão nossa de que a banana é do Brasil. Mas a banana ela é lá da Ásia, países muito distantes do Brasil. E ela chegou, como tu bem falaste, chegou no Brasil pelos portugueses, lá pelos colonizadores, né? E daí em diante virou um sucesso para o país. E é interessante porque a banana tem uma história legal, porque hoje a gente vai no mercado, vai na feira e compra a banana, aquela fruta, né, com aquela polpa macia, aromática, né, gostosa de comer. Só que no passado, há milhões e milhões de anos, isso não era assim, né? As bananas ancestrais, vamos falar assim, as bananas lá, as tataravós das bananas, as bisavós da banana, etc., para a gente entender mais fácil, elas tinham sementes, eram umas sementes parecidas com a semente do mamão, por exemplo, uma semente do mamão mais seca, né, mais enrugadinha, e muito, muito, muito dura, é uma pedra, literalmente, né? Então, você imagina ir no supermercado, comprar uma fruta, uma banana, depois descascar, você vai comer um pedaço dessa fruta e você encontra uma série de pedrinhas dentro, né? Então era inviável consumir essa fruta. E essa era a banana há milhões e milhões de anos, né? A banana que foi criada lá por Deus, né? Com isso, o ser humano, né, nós vimos que a banana tinha potencial, porque aquela polpa que ainda se conseguia consumir, ela era muito saborosa. E com isso nós fomos fazendo seleção, a gente foi selecionando as plantas de banana que produziam menos sementes. E ao longo desses milhares e milhares e milhares de anos de evolução, nós chegamos à banana que nós temos hoje, que é uma banana que ela não tem sementes, porque ela produz a fruta, né, a planta da banana, ela produz a fruta de uma outra forma, que não é aquela forma que precisa fazer um cruzamento, ter envolvimento do pólen, como ocorre com a laranja, como ocorre com o limão, com o maracujá, com uma série de outras culturas, né? Ela se multiplica por um processo que a gente chama, até tem um nome estranho, né? Meio chatinho de falar, mas ela se multiplica por partenocarpia. Esse é o termo técnico, né? Então ela não precisa fazer cruzamentos, né? Ela se autoproduz, né? Para que a gente consiga compreender isso de forma mais clara. Então, desde lá dos milhões de anos atrás, né? Cheio de sementes, até os dias de hoje, que é uma banana que não tem nenhuma semente, tá? Então esse é o que nós encontramos no supermercado. Por outro lado, nós na Embrapa, nós trabalhamos com o melhoramento genético da banana. Nós desenvolvemos novas bananas que tenham resistência a doenças, que tolerem os locais mais secos, os locais mais frios, que consigam fazer frente a doenças, por exemplo, que a gente nem tem no Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois mais, né? Então a gente está sempre trabalhando com isso para ter melhores bananas. E para isso, nós temos uma coleção de banana aqui na Embrapa. O que é uma coleção? A gente andou por vários países do mundo, principalmente lá na Ásia, lembrando, né, que a Ásia somos a região de origem da banana, e pesquisadores da Embrapa foram lá na Ásia e trouxeram essas bananas que têm sementes, porque elas ainda existem, né, naqueles ambientes. E trouxeram para o Brasil, nós plantamos essas bananas aqui, em Cruz das Almas, na Bahia, no interior do estado da Bahia, e elas compõem o nosso banco de germoplasma. Então é a partir daí que nós desenvolvemos as novas plantas de banana, porque nós fazemos cruzamentos usando essas bananas que produzem sementes com a banana comercial, com a banana prata, com a banana nanica,
banana caturra, banana branca, ela tem vários nomes, né, no Brasil, as bananas. E quando a gente faz esses cruzamentos lá na nossa estação de pesquisa, a gente desenvolve novas frutas que produzem essas sementinhas. Aí a gente pega essas sementinhas, que normalmente elas não germinam igual um grãozinho de feijão que a gente coloca no algodão, né? É muito comum fazer esse teste na escola, as crianças fazem, né? Coloca o grãozinho de feijão num algodão umedecido e 2 dias ele já começa a germinar e dá origem a uma plantinha. No caso da banana, não, ela não germina naturalmente. Então a gente tem que pegar essa semente, tem que cortar essa semente e tirar o embrião dela, né? E aí a gente pega esse embrião e coloca num meio de cultura, a gente coloca numa plaquinha de vidro, e essa placa de vidro tem um meio de cultura que nada mais é do que um líquido nutritivo para que esse embrião ele se alimente e dê origem a uma nova planta, né? Isso a gente chama de cultivo de embriões, é um outro termo técnico que a gente usa. Mas basicamente é isso, né? Colocar a sementinha de banana como se fosse num algodão umedecido não só com água, mas com nutrientes, né? Aí ela germina e dá uma origem a uma nova planta. E aí nós vamos avaliar, plantar ela no campo, verificar se ela produz um fruto bom, se o fruto é gostoso, se ela tolera as doenças que tem na banana e uma série de outras características. Então é assim que a gente trabalha o melhoramento genético de banana na Embrapa nesse momento. Muito bom, Edson. Foi uma excelente explicação. E nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar porque você falou das doenças, dos problemas da banana. E eu sei que a Embrapa desenvolve bananas com resistência para doenças que ainda nem existem no Brasil, não é? E a gente leva até essas nossas bananas lá fora para ver se elas resistem mesmo, para estar aqui preparado para enfrentar os problemas. Mas vamos fazer um intervalo, é 1 minutinho, e a gente já volta conversando com Edson Perito, pesquisador da Embrapa, lá de Cruz das Almas, na Bahia. 1 minutinho, até já! Olá, estamos de volta no Brasil Verde, hoje conversando com Edson Perito, pesquisador da Embrapa, Mandioca e Fruticultura, lá na Bahia, especialista em banana. Na primeira parte do programa ele contou para nós a história dele como pesquisador e, sobretudo, as especificidades dessa fruta exótica que foi trazida pelos portugueses lá da Ásia para o Brasil, não é? E explicou como que a Embrapa faz o trabalho de melhoramento genético, em grandes linhas, é claro, não é? Mas que é muito diferente do que se faz com outras frutas. Agora, Edson, a banana ela enfrenta muitos problemas no Brasil de doenças, não é? Doenças que comprometeram até a presença no mercado de algumas bananas. A própria banana maçã, por exemplo, é difícil às vezes você encontrar, não é? Tem doenças que castigaram as nossas bananas, mas nós temos exemplo de bananas desenvolvidas pela Embrapa que resistem bem às doenças, são até utilizadas em cultivo orgânico, né? Sem defensivo, com sucesso, né? Conta para nós um pouco como que é essa luta, né? Com doenças que não param de acontecer, de progredir. Eu sei que parece que no Equador, que é o maior produtor mundial de banana, agora acaba de chegar lá uma doença muito séria da banana. Dê para nós um panorama e a importância da pesquisa científica para resolver esses problemas. Perfeito, Evaristo. Vamos falar primeiro dos problemas que nós temos, né? Acho que é interessante a gente partir daí. Bom, a bananicultura brasileira, a gente não tocou isso no primeiro bloco da nossa conversa, mas a bananicultura brasileira hoje, ela ocupa 500 mil hectares de área, né, plantada, e nós produzimos algo em torno de 7 milhões de toneladas de banana, e isso gera divisas para o país de valores muito, muito substanciais, da casa dos bilhões e bilhões de reais, né? Tu comentaste um pouco antes, Evaristo, sobre os tipos de banana. A banana maçã é um exemplo muito claro disso. A banana maçã ela praticamente não existe mais no país, né? É claro, ela tem plantios, né? O estado de Goiás e outras regiões você ainda encontra banana maçã. Mas como era no passado, principalmente o estado de São Paulo, o interior do estado de São Paulo, lá nos anos 50, anos 60, existia muita banana maçã, né? Era a banana predileta, né? A nossa audiência hoje, né, que está agora com a gente, ou mesmo quem está escutando, o pessoal mais velho vai lembrar muito bem da banana maçã, né?
E ela não é mais encontrada de forma fácil no país, porque dentre todas as bananas que existem no Brasil, a banana maçã é a mais suscetível a essa doença. Ela praticamente não resiste, né? Se o mal do Panamá, o Amosha diffusarum, ele está no solo, e se tem banana maçã plantada, ela vai morrer, né? Isso é fato, né? E com isso ela é muito raro você comprar essa banana no mercado. Só que existem vários outros tipos de banana no Brasil, né? Mas principalmente nós temos a banana prata, que é a principal no Brasil, ela é mais de 50% da nossa área plantada, dos 500 mil hectares. E nós temos a banana nanica, que é a banana de exportação, que hoje ela está em torno de uns 25% da nossa área plantada no Brasil. E temos outras, né? Temos a banana da terra também, que é muito importante no norte do país, no nordeste do país. E hoje já chega também no sudeste, até no sul, né? A banana da terra é uma super fruta para fazer banana frita, fazer banana passa, uma série de outros tipos de banana. A gente tem a banana ouro também, que no estado de São Paulo, mesmo no Rio de Janeiro, é muito usada, banana figo, aquelas bananas vermelhas de casca vermelha. Então existem vários tipos de banana, né? Nos anos 80, em 1985, a Embrapa lançou a banana Pratanã. Ela foi a primeira cultivar lançada pela Embrapa e ela mudou o agronegócio de banana no Brasil. A partir da Pratanã se começaram a ter grandes plantios de banana no Brasil. Ela é uma banana mais baixa, né? Ela é uma planta mais baixa, então isso permitiu que os produtores plantassem ela em grandes quantidades nas áreas e facilitava a colheita e uma série de outras vantagens. E foi um divisor de água no agronegócio de banana no Brasil. A partir da Pratanã, que foi um trabalho da Embrapa, a bananicultura ela mudou totalmente, ela melhorou muito, né? E surgiram os polos irrigados, né? Como Bom Jesus da Lapa na Bahia, o norte de Minas, o estado de São Paulo não é um perímetro irrigado, mas o Vale do Ribeira também é uma área muito importante na produção de banana no país. O norte de Santa Catarina também super importante, e várias outras regiões brasileiras, o Ceará e uma série de outros estados também são muito relevantes para isso. Mas todos esses locais enfrentam essas doenças, né? E o mal do Panamá, essa doença do solo, ela está presente em praticamente todo o país e tem causado vários prejuízos, Evaristo. Nos principais polos de irrigação, como o norte de Minas, existem áreas que já estão praticamente inviabilizadas para se produzir banana prata devido à presença da Amosha diffusarum nos solos. Então os produtores eles têm passado a cultivar outros tipos de banana, como a banana nanica, ou mesmo passado a fazer outros cultivos, utilizar outras plantas nesses locais, né? Então, um grande problema é essas duas doenças, né? A cigatoca negra, que ataca as folhas, e o mal do Panamá, que ataca as raízes, tá? E causam sérios danos para as bananas que nós temos no Brasil, tá? Agora, além de produzir variedades resistentes a essas doenças que já estão aqui no Brasil, a Embrapa trabalha também, se pudesse falar rapidamente, nós estamos caminhando para o final do programa, o tempo voa, né? Nós até de doenças que ainda não existem no Brasil, nós estamos preparados, me parece, tanto para ajudar esses países com pesquisa, como já para prevenir isso, desenvolvendo resistência aqui e até em testar essas novas variedades lá fora. É isso mesmo? Isso, Evaristo. Como a gente já está caminhando para o final da entrevista, vamos fechar com chave de ouro, né, a entrevista. Acho que esse é o grande diferencial. Deixamos o melhor para o final, né? Fora do Brasil, nós temos um tipo de mal do Panamá, daquela doença de raiz, muito mais agressiva do que a doença que nós temos no Brasil. E essa doença, o mal do Panamá, que não tem no Brasil, que se chama raça 4 tropical, infelizmente, em 2019, ele foi identificado lá na Colômbia. E depois ele foi identificado no Peru, na Venezuela, e em dezembro do ano passado, 2025, foi identificado no Equador. Tirando o Equador, os outros 3 países são fronteira com o Brasil. Eu estive recentemente, final de 2025, na tríplice fronteira do Brasil, com o Peru e com a Colômbia, e eu presenciei o fluxo de plantas, o fluxo de mudas e de pessoas vindas do Peru, ou vindas da Venezuela, ou do Brasil para a Venezuela e do Brasil para o Peru. Então é um fluxo muito grande na fronteira. E é um risco para o Brasil a entrada dessa doença por meio dessa região, né, da região norte do país. Então, pensando nisso, a Embrapa, ela muito preocupada com a segurança dos produtores de banana do Brasil, começou a fazer pesquisas para desenvolver bananas resistentes a essa doença que nós não temos no nosso país, para que lá na frente, quando ela for identificada, a gente já tenha soluções, já tenha cultivares resistentes. Para isso, nós formalizamos um contrato, uma parceria com a Colômbia. Lembra que em 2019 ela
teve o primeiro foco dessa doença, e nós começamos a testar variedades desenvolvidas pela Embrapa lá na Colômbia, na presença dessa doença que não tem aqui no Brasil. Esse trabalho começou em 2022, e no ano passado, em 2025, nós finalizamos os primeiros estudos e já temos os primeiros resultados. E felizmente, né, para o Brasil, e devido a um trabalho da Embrapa, um trabalho árduo da Embrapa, lembrando que a Embrapa é uma empresa do governo federal, então ela é financiada pelo governo, ou seja, ela é financiada por todos nós, por todos os contribuintes, né, pelos produtores de banana e não produtores de banana também. E nós desenvolvemos variedades resistentes. Hoje, nós temos uma banana resistente do tipo maçã a essa doença que não tem no Brasil, que chama BRS Princesa. Nós temos uma cultivar do tipo prata, que é a principal banana produzida no Brasil, também resistente a essa doença, que é a BRS Platina. E agora, no ano de 2026, no final do ano de 2026, nós vamos lançar uma nova cultivar de banana prata, que chama-se BRS Gerais. Essa é a nossa nova cultivar de banana. Ela já está em validação agronômica no norte de Minas Gerais e no estado de São Paulo e em outras regiões. Nós temos mais de 100 hectares plantados com essa banana. Ela é um sucesso até o momento. Ela é muito parecida com as bananas comerciais tipo prata que a gente está acostumado a comprar no supermercado. E felizmente, por meio dos testes que nós realizamos lá na Colômbia, ela também é resistente à raça 4 tropical difusário. Então, esse ano, nós já vamos lançar uma cultivar de banana prata, a mais importante do Brasil, que tem embarcada a sua resistência à raça 4 tropical difusário, que é uma doença que nós não temos no Brasil. E, além disso, a banana BRS Gerais é resistente à cigatoca negra, que é aquela doença da folha que a gente comentou com vocês, e também é resistente ao tipo de murcha difusário, aquele fungo do solo que nós temos no Brasil. Então, nós estamos lançando, né, nós vamos lançar nesse ano, uma cultivar que consegue enfrentar os problemas que nós temos no Brasil em relação à doença e possivelmente irá conseguir enfrentar também um problema futuro que vai ser com a raça 4 tropical difusário, que é muito provável que ela vai ingressar em nosso país também. Então, nós, enquanto Embrapa, enquanto instituição de pesquisas, nós nos antecipamos ao problema. Nós já temos a solução. Olha, infelizmente nosso tempo está acabado. Quando a conversa é boa, ela escoa, a gente nem percebe. Pois é. Mas você nos esclareceu e terminou de uma maneira muito animadora, né? Que lembra a todos que estão assistindo o programa a importância de apoiar o financiamento da pesquisa no Brasil. E não pode ser só um ano, né? Os programas de pesquisa precisam de tempo, levam anos, né? Mas eles garantem não só o nosso presente, mas também nosso futuro. Edson, queria agradecer muito a sua participação. Espero que a gente tenha no futuro ocasião para você voltar aqui e a gente puder abordar outros temas da bananicultura. Te passo a palavra só para uma despedida final. Perfeito. Muito obrigado, Evaristo, pela oportunidade. E como mensagem final, né, a gente ouve muito ou lê muito sobre uma possível extinção ou uma eliminação das bananas devido a essas doenças, mas a mensagem que eu passo para os nossos ouvintes, para os brasileiros e os produtores e consumidores é que fiquem tranquilos, a Embrapa tem trabalhado e de forma muito efetiva e muito eficiente para salvar as bananas e fazer com que elas continuem presentes em todos os lares brasileiros. Podem contar com a Embrapa e vamos seguir trabalhando firmes no sentido de manter a bananicultura ou manter esta fruta tão querida dos brasileiros de fácil acesso para todos. Muito obrigado, agradecemos a audiência, quem nos acompanhou até aqui e queremos convidá-los a estarem todos conosco aqui de novo a semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!